Esta sequência faz parte do conjunto de módulos sobre avaliação. Intitula-se Taxonomia dos Objetivos Educacionais. Este programa está dividido em 3 partes. A primeira se refere ao domínio cognitivo, a segunda ao domínio afetivo e a terceira ao domínio psicomotor. Esperamos que ao final das 3 apresentações e realizadas as atividades sugeridas, você seja capaz de caracterizar a taxonomia dos objetivos educacionais, discriminar os 3 domínios da taxonomia dos objetivos educacionais e suas respectivas categorias, classificar exemplos de objetivos e itens de teste segundo o domínio e respectiva categoria, avaliar exemplos de objetivos e itens de teste de acordo com a taxonomia dos objetivos educacionais. O seu desempenho será considerado satisfatório se, respondido o teste de 20 questões, você obtiver no mínimo 80% de acertos. Com a realização dos módulos considerados pré-requisitos para este, você já aprendeu a formular objetivos de maneira operacional e adquiriu noções básicas sobre a avaliação. Portanto, você sabe da íntima relação existente entre objetivos e avaliação. Neste módulo, você aprenderá a classificar os objetivos para efeito de avaliação, de acordo com as operações mentais, grau de internalização de valores e habilidades de desempenho que você deseja que seu estudante realize. Em outras palavras, você poderá, com o auxílio da taxonomia, especificar que tipo de comportamento que seu aluno deverá evidenciar durante e depois do processo de ensino-aprendizagem. Para efeitos didáticos, vamos examinar cada domínio da taxonomia separadamente. Entretanto, na realidade, eles funcionam juntos. Esta apresentação tratará exclusivamente do domínio cognitivo. Se você souber conduzir adequadamente seu aluno, ele poderá realizar as operações mentais que você deseja. Você poderá conduzir seu aluno a qualquer uma dessas habilidades intelectuais de complexidade gradativamente crescente, ao conhecimento, à compreensão, à aplicação, à análise, à síntese e à avaliação. Vejamos o caso mais simples. Se você leu ou ouviu dizer que uma mesa se constitui num tampo retangular, sustentado por 4 pés, sobre o qual se colocam coisas, e você for capaz de, frente a um objeto que confere com esta descrição, identificá-lo como uma mesa, você pode estar certo de que conhece uma mesa. Entretanto, se além disto, você for capaz de descrevê-la com suas próprias palavras, além de conhecer você, também compreende o que é uma mesa. Se agora você deparar com um objeto de tampo redondo,
sustentado por 3 pés, e ainda assim você o classificar como uma mesa, ótimo! Você está aplicando seus conhecimentos em situações novas. Suponhamos que, algum tempo atrás, você viu uma mesa muito bonita numa casa de móveis. Como você achou que este tipo de mesa ficaria muito bem em sua casa, você foi vê-la mais de perto. Você examinou separadamente cada detalhe: os pés, a forma do tampo, o brilho, o material, e verificou como estas partes se interrelacionavam. Isto que você fez foi uma análise da mesa. Como a mesa era muito cara, você não pode comprá-la, e resolveu então comprar material e montar uma mesa num estilo semelhante àquela. Você reuniu as diversas partes e fez uma mesa. O processo utilizado foi o de síntese, pois você reuniu elementos de forma a construir um todo. Com a sua mesa pronta, você resolveu compará-la com aquela que você tinha visto, examinando as qualidades de cada uma, e verificou que a sua estava bem melhor que a outra. Julgando do ponto de vista de qualidade, a sua ganhou longe. O que você fez foi uma avaliação de sua mesa. Recapitulando o que foi visto até aqui, o domínio cognitivo subdivide-se em 6 categorias, que se classificam numa hierarquia de complexidade crescente: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Você poderá levar seu estudante a atingir esses níveis se você formular corretamente seus objetivos e, a partir destes, organizar seu ensino e elaborar os itens de seus testes. Vejamos como formular objetivos e elaborar questões de teste dentro de cada nível do domínio cognitivo. O primeiro nível, como você deve estar lembrado, é o conhecimento, que supõe uma simples lembrança ou memorização de fatos. Dentro da categoria conhecimento, você poderia, por exemplo, formular uma questão como esta: cite, no mínimo, 15 capitais de estados brasileiros. Seu objetivo, então, seria que, ao final da unidade, o aluno fosse capaz de citar capitais de estados brasileiros. O segundo nível, a compreensão, envolve mais do que o conhecimento. Supõe a reprodução ou ampliação de maneira pessoal da informação recebida. Veja, por exemplo, a seguinte questão na categoria compreensão. Explique com suas próprias palavras 3 fatos que levaram o Brasil à independência. Neste caso, o objetivo proposto era que o aluno fosse capaz não só de lembrar os fatos, mas de explicá-los com suas próprias palavras. Em um terceiro nível de complexidade está a aplicação. Ela envolve a aplicação de conhecimentos em situações novas, ou seja, o uso de abstrações
em situações particulares e concretas. Veja este exemplo a nível de aplicação. Elabore para um conteúdo de sua disciplina 2 objetivos operacionais. Observe que a elaboração de objetivos é uma aplicação dos conhecimentos que você obteve em módulos anteriores a uma nova situação, a sua disciplina. A análise constitui-se no 4º nível de hierarquia. Refere-se ao desdobramento de um todo e à identificação do interrelacionamento de suas partes. Veja, poderia ser solicitado que você destacasse, num objetivo operacional, a condição, o comportamento final e o critério de desempenho aceitável. Você então separaria as partes do objetivo e estaria realizando uma análise. A um estágio de maior complexidade está o processo de síntese, que envolve a reunião de elementos de forma a construir um todo. Por exemplo, apoiado nas leituras indicadas e discussão de aulas, elabore um ensaio sobre federalismo no Brasil. O último e, consequentemente, o mais complexo nível do domínio cognitivo é a avaliação. A avaliação envolve o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise e síntese para ter base para julgar. Esse julgamento, qualitativo e quantitativo, naturalmente supõe precisão lógica, coerência e capacidade de comparação. Observe este exemplo. Nesse caso, espera-se que o aluno seja capaz de criticar, ou seja, julgar, a coerência entre o tratamento dado a um paciente e suas necessidades reais. Concluindo, pode-se dizer que os diversos componentes do domínio cognitivo se constituem numa classificação de comportamentos, partindo dos mais simples aos mais complexos, dos mais concretos aos mais abstratos. E não representam estágios estanques de habilidades e estratégias intelectuais de um mesmo nível. A próxima apresentação desta sequência tratará do domínio afetivo e suas categorias.